Muito bem, aqui vamos com o nosso calendário econômico para esta quarta-feira, 9 de julho de 2014. Depois de uma goleada histórica, o Brasil tomando 7, isso mesmo, 7, um sacode, um baile. Meus parabéns aí ao Felipão por achar que está jogando o Campeonato Brasileiro, por achar que está jogando a Copa América e entrar com 4 atacantes e não respeitar a seleção da Alemanha. Tá aí o sacode, 7-1. Esse informe é dedicado ao senhor Felipão, que é um gênio tático, um ex-treinador. Muito obrigado, Felipão, pelo maior massacre da história do futebol brasileiro, este 7 de julho de 2014. Vamos ver então aqui agora a véspera de feriado no Brasil e também na Argentina. Temos aqui às 4 am índice de preços de imóveis para a Inglaterra. Já no Canadá às 9h15 início da construção de moradias, IPC do México. Às 14 horas, Estados Unidos, leilão das notas de tesouro de 10 anos, atas da reunião da FONC. E às 22h30, na Austrália, novos postos de trabalho. E na China, às 23, balança comercial chinesa. Vamos então com o euro-dólar. O euro temos a dupla conotação. Um pouco mal da garganta. Vemos que o euro, no diário, a correção ainda ordenada. Isso poderia apresentar um pivôzinho de baixa e voltar a testar o suporte aqui no 35,83. Porém, se olhamos o gráfico semanal, vemos que também pode ser um fundo ascendente, uma formação em V. Isso poderia voltar a testar novamente o 37,11. Veremos, acredito que nessa quarta-feira teremos uma definição se executará o pivô de baixa no diário ou se executará este possível mínimo maior no semanal. De momento, temos que esperar. Já a libra esterlina. A libra esterlina vemos apresentando uma correção ainda ordenada no diário, deixando uma grande cauda longa aí, correção ordenada, e tem tudo para apresentar um pivôzinho de alta essa libra esterlina aqui no diário. Já veremos em 4 horas. Vemos que o movimento sai completamente esticado, tendência madura, possível etapa 3. Vamos ver aí se fizer a ruptura. Eu esperaria um padrão de continuação baixista abaixo do 1,7092. Vemos que aqui sofreu forte pressão vendedora, pode formar um topo ascendente e voltar a testar essa região. Se confirmar essa ruptura, entraria em zona fluida até 1,70060. Já o dólar australiano. O dólar australiano também repicando, segue nessa zona de lateralidade aqui no semanal. No diário repicando também, não deixa de ser uma correção ordenada, um possível lower high, possível pivôzinho de baixa aqui, respeitando essa resistência no diário. Obviamente que se romper deve voltar a testar as máximas aí, a resistência no semanal. 4 horas, tudo isso pode ser apenas uma etapa de reseteio. Veremos se fará uma correção em um primeiro lower high, um primeiro topo ascendente em 4 horas. Você poderia avaliar uma venda por aqui até a média móvel dos períodos no 4 horas. Já o neozelandês, o dólar neozelandês vemos que está configurando possível P-formation aqui no semanal, atacando zona de resistência. Veremos se confirmar a ruptura, deverá chegar até 88,43. No diário, tentando fazer a ruptura. Veremos se confirmará um triplo teto ou se romperá de verdade, se romperá de vez. Porém, em caso de corrigir, poderia voltar a testar aqui o 86,55. Já veremos. Esses grandes pavios aqui estão deixando em 4 horas, poderia ser um sinal de esgotamento realmente da força compradora e logo poderiam vir maiores correções. Já o canadense, o dólar canadense segue respeitando o suporte aqui no semanal, ainda está nessa lateralidade no diário, ainda se mantém nessa etapa 1. É provável que amanhã apresente uma P-formation, apresente este movimento. Uma vez que rompa essa região de 1,069, poderíamos buscar um mínimo maior, um padrão de continuação altista para entrar para operar realmente essa mudança de etapa 1 para etapa 2. Já veremos, devemos esperar confirmações, porque não deixa de ser um contra-tendência. Já o dólar franco-suíço, vemos que no semanal ainda é um mínimo maior, potencial mínimo maior, e poderia converter-se em um máximo menor, um lower high. Vemos que no diário está ainda acima da média móvel dos períodos, poderia apresentar um pivôzinho de alta, pensar em compras acima dos 89,59, e obviamente se romper a média abaixo dos 88,96, poderíamos buscar uma venda. Já o euro-ien, o euro-ien se mantém nessa lateralidade no semanal, no diário
Veio tocar o suporte aqui na região dos 138,13, se romper a CLTA, poderia entrar em zona fluida até esses níveis dos 136,70, já veremos. E o dólar yen, possível bearish sandwich aqui no semanal, o seguinte máximo menor no diário, o seguinte lower high em 4 horas, você poderia avaliar uma possibilidade vendedora por aqui, apesar de estar um pouco esticado este movimento neste dólar. Muito bem, esse é o nosso informativo diário para a divisa. Sou o Jonas Suchensky, um abraço e